Pessoal, começando então, eu passei para vocês a questão número 72, né, que tem a ver, no caso, com limites laterais. Então, o número 72, vamos pegar desde o início aqui, a letra A pede para a gente calcular o limite de x mais 4 sobre x mais 2, quando x tende a menos 2 pela esquerda. Só um detalhezinho, eu até mencionei isso na prova de vocês. Quando você vai fazer uma conta com essa natureza aqui, gente, uma coisa que a gente acaba calculando aqui é a assíntota vertical. Então, para você calcular uma assíntota vertical, é fazer esse tipo de conta, onde você faz o x tender à direita e à esquerda para uma singularidade. Singularidade é o valor que acaba zerando aqui o denominador. Tá? Então, o valor que zera o denominador é uma singularidade. Por exemplo, nessa questão aqui, a singularidade dela é no menos 2. Porque se eu substituir aqui, vai dar menos 2 mais 2 dá zero. Então, para você calcular assíntotas verticais, tem que fazer o x tender a uma singularidade, tanto pela esquerda quanto pela direita. Aí, como é que eu faço uma conta dessa? Vamos lá. Primeiro passo. Lembra que nesse caso aqui, o que você faz é uma espécie de jogo de sinal. Por exemplo, se você pegar o menos 2 e colocar aqui em cima, vou fazer a lápis, ó, fica menos 2 mais 4, que dá 2, que é positivo. Em cima, eu posso pegar e substituir pelo próprio menos 2, porque ele acaba não zerando. Aqui embaixo, não. Se eu coloco o menos 2 aqui, a conta dá zero. Só que nesse caso, ele está tendendo a 2 pela esquerda. Pela esquerda são valores menores. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui, menos 2,1. Um valor menor que menos 2 pela esquerda seria o menos 2,1, por exemplo. Então, dá menos 0,1. Qual é a interpretação que eu faço disso? Aqui é 2. Aqui, no caso, é positivo. Aqui é negativo. Positivo com negativo vai dar negativo. Nesse contexto aqui, esse negativo significa menos infinito. Quer dizer, então, que essa função aqui ela acaba tendo uma assíntota vertical aqui no menos 2. Essa é a interpretação que eu faço. Tá? Vamos lá. Em suma, calcular a assíntota vertical é você fazer o x tender para uma singularidade. Na prática, é isso. Eu estou frisando porque eu usei essa nomenclatura na prova de vocês, por isso que estou destacando isso. A outra conta é essa aqui, é o limite de x mais 4 sobre x mais 2. Aqui quando o x tende a menos 2, só que agora pela direita. Então, novamente, quando eu pegar esse menos 2 e colocar aqui em cima, como eu já fiz anteriormente, essa continha dá 2. Agora, se tende a menos 2 pela direita, pode falar, Vitor, qual seria a sua dúvida? Não, o número 72 é tendendo a menos 2 mesmo. Não, é tendendo a menos 2 mesmo, pode conferir aí. Mas se você fez tendendo a 2, aí, consequentemente, você não tem uma singularidade. É o que eu ia falar, Robson, correto. Se você fizer tendendo a 2, você vai ter um valor numérico, ok, aquele valor e ponto final. Vai te dar um valor real, pronto. E não um valor nem mais nem menos infinito. Mas dá uma olhadinha aqui, está até aqui no meu livro aqui, eu estou com ele na frente, é menos 2 mesmo, pode conferir ali, Vitor, tá bom? Pois bem, vamos continuar então, pessoal. Tendendo a 2, só que agora por valores maiores, vai ficar então, posso pegar, por exemplo, menos 1,9. Menos 1,9 é maior que menos 2. Então aqui dá 0,1. Então percebam só, aqui é positivo, aqui também é positivo. Nesse contexto aqui, positivo com positivo vai dar positivo, e nesse contexto, então, quer dizer que vai tender para mais infinito. Essa aqui é a conta. Pessoal, olha só, a grosso modo, eu acabei não destacando isso por questão de tempo, a grosso modo quer dizer o seguinte, que esse gráfico dessa função aqui, vou fazer só um esboço bem grosseiro mesmo, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Ó,
Quer dizer que aqui no menos 2, você acaba tendo uma reta vertical, tá? Que vai ter o seguinte formato. Vai ser uma reta assim. Se você fizer tender a menos 2 pela direita, quer dizer, por valores positivos, né, que pela direita aqui, você vai ter essa parte aqui, vai ter esse ramo aqui de hipérbole. E se você fizer tender pela esquerda, vai ir para menos infinito. Você teria alguma coisa assim. Eu acho que a título de exemplo, vale muito a pena eu fazer também, muito embora o exercício não peça, fazer também as assíntotas horizontais. Porque lá na prova eu acabei fazendo a assíntota horizontal e especifiquei, né? Como é que você faz para calcular a assíntota horizontal. Mas deixa eu fazer esse exemplo aqui. Então vamos lá. Nesse caso, a conclusão que eu chego inicialmente, que x igual a menos 2 é uma assíntota vertical. Quer dizer o seguinte, né, que esse ramo de hipérbole aqui, ele sobe indefinidamente próximo aqui do menos 2, sem nunca encostar aqui nessa reta x igual a menos 2. E também desce aqui, né, verticalmente próximo do menos 2. Quanto mais você desce, mais próximo chega, sem nunca encostar. A ideia da assíntota é que vai se aproximando sem nunca encostar. Então, esse tipo de conta aqui é para você fazer a assíntota vertical. Beleza. Agora, o que é a assíntota horizontal? Só para a gente ter esse exemplo aqui. Quando você fala em assíntota horizontal, seria o seguinte, é calcular o limite da função, no caso aqui, x mais 4 sobre x mais 2, quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito. Aí, pelo que eu expliquei para vocês na última aula, quando você fizer o x tender a mais infinito ou menos infinito, você descarta todos os termos de menor expoente. Nesse caso aqui, eu vou descartar o 4 e vou descartar o 2. Acaba dando isso aqui, ó. Aí dá para cancelar esse x com esse, logo essa continha aqui vai dar 1. E se eu fizer tender, no caso, para menos infinito, também vai dar 1. Mas deixa eu fazer aqui para ter esse exemplo aqui. Então, nesse caso, vai ficar também limite. Ó, vou descartar o 4 e vou descartar o 2. Limite de x sobre x, quando x vai para menos infinito. Aí simplifica também dá 1. Não foi à toa, pessoal, que eu deixei esse espaço aqui, ó. Significa que aqui no x igual a 1 passa uma assíntota horizontal. Então, aqui no caso, esse x igual a 1 aqui, isso aqui é uma assíntota horizontal. E esse tracejado aqui, no caso, foi a assíntota vertical. Eu me lembro que na prova, eu não pedi para vocês fazerem o gráfico, mas aqui eu fiz para ter um exemplo a mais, eu acho interessante. Então, esteticamente, né, geometricamente falando, a assíntota horizontal fica aqui, obviamente, horizontal, e a vertical fica, né, vertical paralela ao eixo Y, horizontal paralela ao eixo X, onde aqui no caso é o eixo X e aqui no caso é o eixo Y. O que vocês vão ter que fazer é essa conta aqui. O gráfico que eu fiz aqui é só um adendo. Não é necessário fazer na prova, é somente um adendo para essa questão, para poder ficar bem entendido. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso? Eu posso pegar e seguir. Ninguém? Vamos lá. As demais contas são todas mais ou menos assim, pessoal. Tá? Você faz tender a um lado, faz tender a outro e, enfim. Deixa eu fazer uma que tem a fração, pelo menos, por exemplo, a letra E. Deixa eu fazer essa aí
com vocês, para ver como é que funciona, mas é simples também. Ó, letra E no mesmo número. Calcular o limite de 3x mais 2 sobre 5 menos 2x, quando x tende a 5 sobre 2 pelo lado esquerdo. Né? Esse lado esquerdo aqui. Agora sim. Beleza. Então, o primeiro passo é você verificar que se eu pegar esse 5 sobre 2 e colocar aqui, ele vai ser uma singularidade. Porque dá para cortar o 2 com 2, vai ficar 5 menos 5, e 5 menos 5 é 0. E se dá 0 para o denominador, você acaba tendo uma singularidade. Se eu substituir aqui em cima, ó, lembra que 5 sobre 2 é 2,5, né? Daria o quê? 3 vezes 2,5 dá 7,5. 7,5 mais 2 vai dar 9,5. Logo aqui em cima fica positivo, que é o que me interessa. E aqui embaixo? Bom, vamos pegar um valor próximo do 5 sobre 2, só que menor. Bom, se 5 sobre 2 é 2,5, eu posso pegar, por exemplo, 2 aqui. 2 é menor que 2,5 e está próximo de 2,5, né? Está relativamente próximo. Então, essa conta daria isso aqui, que fica, então, 1, que é positivo. Então, em cima da positiva e embaixo também, mais com mais fica mais. Nesse contexto aqui, dá um mais infinito. Legal, não legal? Tranquilo aí? Bom, vamos lá. Vou só fazer com vocês ainda, pessoal, por exemplo. Bom, o resto é tudo mais ou menos igual. Você substitui, faz essa interpretação e a conta flui, tá? Eu vou passar para o próximo, então. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exercício aqui ainda, talvez? Ninguém? Bom, vou fazer com vocês, então, pessoal, o número 76 e 79 da página 77. e 79. Ok. Vamos começar pelo 76, pelo menos fazer um. O número 76, pessoal, é aquele tipo de exercício bem nível iniciante, para você começar a se convencer de como é que se comporta uma função, para depois você conseguir fazer exercícios mais complicados, tá bom? Vamos lá. Exemplo, se eu quiser calcular aqui na letra A o limite de 2x mais 3, quando x vai para mais infinito, lembra que eu falei para vocês, se o x é para mais infinito, quer dizer que ele cresce indiscriminadamente, né? Ele cresce sem limite. Você não consegue estabelecer um limite. E para mais infinito, quer dizer que cresce indiscriminadamente. Tá bom? Então, só me interessam os valores positivos quando vai para mais infinito. Os valores negativos eu acabo relegando. Então, pega valores positivos. Se eu colocar, por exemplo, 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 3 dá 5. Se eu pegar 2 aqui, 2 vezes 2, 4. 4 mais 3 dá 7. Quanto maior for o x que eu pegar aqui, maior vai ser o 2x mais 3. Então, se aumenta o x, aumenta o 2x mais 3. Logo, isso aqui vai para mais infinito. Vou colocar a resposta de azul para destacar. Então, isso aqui acaba indo para mais infinito. Certo, pessoal? Tranquilo? É um exemplo bem nível iniciante mesmo, para a gente começar a se convencer das respostas. O foco foi esse. Deixe-me fazer, por exemplo, a letra B. A letra B é legalzinha também, só para a gente poder se convencer aqui, começar a entender como é que é a dinâmica disso, né? Olha esse caso aqui. Nesse caso aqui, está indo para menos infinito. Então, na prática, só me interessam os valores negativos. Quanto mais infinito, né, melhor eu vou conseguir raciocinar. Então, pega, por exemplo, o menos 1. Se você pegar o menos 1 e colocar aqui no x, vai dar positivo. Pega o menos 2, coloca aqui, também dá positivo. Então, quanto menor for o x, olha só o que eu estou falando, não estou invertendo as coisas. Quanto menor for o x,
Quando você fizer o jogo de sinal, esse valor aqui vai ficar cada vez menor, porque menos com menos sempre dá mais. Na prática, então, isso aqui vai acabar indo para mais infinito. De boa, pessoal? Tranquilo? Ninguém tem dúvida não nisso aqui? Deixa eu pegar um outro, então, um pouquinho mais complicadinho aqui. Bom, deixa eu fazer, por exemplo, aqui, a letra F, enfim. Ela pergunta para a gente o limite de 8 menos x ao cubo, quando x tende a menos infinito. Aqui, gente. Nesse caso aqui, também só me interessam os valores negativos. Aí, qual a interpretação que você faz? Qualquer número negativo que você colocar aqui e elevar à terceira potência, ele continua sendo negativo. Só que aqui você pega um valor negativo. Como tem o menos aqui, ele passa a ser positivo. Então, no final, acaba dando mais infinito. Vou recapitular o raciocínio. Pega qualquer número negativo. Se você leva no expoente ímpar, o número continua sendo negativo. Só que negativo com esse menos aqui, ele vai dar positivo. Então, consequentemente, essa conta aqui ela vai para mais infinito. Certo a ideia? Tranquilo? Beleza. Vou pular para o 79, gente. Então, se ninguém tiver nada que perguntar aqui, eu pulo para o 79. O 79 é o seguinte, eu tenho aqui um limite de 3x mais 2 sobre um 5x menos 1, quando x tende a mais infinito. Nesse caso, lembra que eu falei para vocês, sempre que o x tender a mais infinito ou a menos infinito, eu sempre descarto os termos de menor expoente e me preocupo somente com os termos de maior expoente. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou descartar o 2 e vou descartar o menos 1. Acaba ficando o limite de 3x sobre 5x, quando o x vai para mais infinito. Cancela o x com x, isso aqui dá 3 sobre 5. Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém teve tempo de fazer aquela simulação que eu sugeri no Excel? Alguém chegou a fazer ou não? Eu fiz uma aqui, pessoal. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês essa simulação. Deixa eu ver se eu fiz aqui no macOS. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Espera só um pouquinho. Fiz aqui. Está aqui mesmo. Deixa ele abrir aqui. Ok, espera só um pouco. Ok, aqui. Ué, o que houve aqui? Pessoal, olha só, eu vou continuar minha aula aqui, não vou mostrar isso não, porque eu não sei por que o meu Excel acabou invertendo toda a tabela. Ele colocou a tabela de ponta cabeça. Eu não estou conseguindo acertar isso nesse momento, não vou gastar mais tempo com isso não. Bem estranho, por sinal, aqui. Não sei por que ele fez isso. Simplesmente inverteu. Enfim, vamos continuar então. Depois eu vejo se eu consigo acertar, eu falo para vocês. Ok. Então, deixa eu continuar aqui. Aqui é A, aqui é B. Olha só, aqui eu vou calcular o limite
de 5 menos 4x sobre 2x menos 3, quando x vai para menos infinito. Nesse caso aqui, a gente vai seguir a mesma ideia. Então, o primeiro passo aqui, eu vou descartar o 5 e vou descartar o 3. Fica a limite de menos 4x sobre 2x, quando x vai para menos infinito. Cancela o x com x, vai sobrar o limite de menos 4 sobre 2, quando x vai para menos infinito. Nesse caso aqui, essa continha vai dar menos 2, então. Certo? Só um detalhe que eu acabei esquecendo de falar para vocês, quando você fala em assíntota, assíntota tem que ser número. Então, por exemplo, nesse caso, 3 sobre 5 é uma assíntota horizontal e menos 2 também é uma assíntota horizontal. Por que eu destaquei essa fala nesse momento aqui? Vou explicar para vocês a partir do próximo exemplo aqui. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Eu vou ter limite, aí eu vou descartar o 4x e vou descartar o 3. Vou pegar só o 5x ao quadrado. Sobre 3x aqui, com x indo para mais infinito. Aí dá para cortar, pessoal, olha só, dá para, na verdade, simplificar esse x ao quadrado com esse. Nesse caso, fica algo assim, fica limite de 5x sobre 3 quando x vai para mais infinito. Bom, se você pegar o infinito, né, qualquer número e colocar aqui, e multiplicar por 5 e dividir por 3, quanto maior for esse número aqui, maior vai ser essa conta. Maior quanto? Sem limite, você não consegue limitar. Então, se você aumenta o x, 5 sobre x também aumenta. Aumentar nesse contexto que eu estou falando é dizer que vai para mais infinito. E o que eu tinha mencionado anteriormente é o seguinte, se você fala sobre assíntota, por exemplo, aqui tem uma assíntota, aqui tem uma assíntota infinito, que é um símbolo onde quer dizer que o limite diverge, né? Que não tem limite. Menos infinito, no caso, não é assíntota. Assíntota está vinculado a resultados numéricos. Tá só destacando isso. O semestre que vem, se eu for trabalhar com vocês em cálculo 2, a gente acaba tendo, no caso, a matéria de derivadas. Em derivadas, para você poder esboçar alguns gráficos, você tem que pegar e calcular assíntota. Vamos ver, se der tempo calcular, ver como é que vai ser o semestre que vem. Talvez dá para a gente retomar esse conteúdo para poder trabalhar com gráficos lá. Beleza. Vamos pegar o próximo aqui, gente, que é a letra D. Eu tenho aqui limite de 4x menos 1 sobre 3x ao quadrado mais 5x menos 2 quando x vai para menos infinito aqui. Nesse caso, eu vou descartar o 1 e vou descartar o 5x menos 2. Vou ficar somente com 4x no numerador e 3x ao quadrado no denominador, que é isso aqui, ó. Limite sobre 3x ao quadrado assim, quando x vai para menos infinito. O que dá para fazer? Dá para simplificar, ó, esse com esse aqui. Então, fica 4, aqui fica sobre 3x, quando x vai para menos infinito. Tem uma travadinha aí, beleza. Agora, 4 é um número real. X, no caso, esse x aqui ele vai diminuir indiscriminadamente. Você diminui ele tanto quanto você quiser. Você diminui tanto que você quiser, mas quanto menor for esse x, você multiplica por 3. Mais próximo, essa conta aqui fica do zero. Eu fiz uma simulação com vocês daquela função 1 sobre x, quando x ia para menos infinito. Então, quanto menor for o x, menor que eu falo seria o quê? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1 milhão, menos 2 milhões. Então, quanto mais você diminui esse quociente aqui, esse resultado aqui, ele acaba se aproximando do zero. Na prática, para resumir essa história do que eu falei, que está coerente. Se sobra um x aqui embaixo e em cima é um número, tanto o x tendendo a mais infinito ou a menos infinito, o resultado vai ser zero. Nesse caso, zero seria uma assíntota?
Zero seria uma assíntota, porque zero, no caso aqui, pessoal, é um número, né? A assíntota está vinculada a resultados que dão um número. Então, sim, o zero seria, sim, uma assíntota. Legal? Tranquilo aí? Eu vou fazer com vocês uma questão que eu acredito que tenha dado mais dificuldade, que tenha tido mais dificuldade, que é a questão número 80, da página 78. Não vou fazer os casos triviais, vou pegar logo os casos mais complicadinhos mesmo. Se você pegar a questão 80, até a letra F é mais do mesmo, basicamente é o que nós fizemos aqui. A conta fica mais interessante da letra G até a letra K. Então, na questão 80, eu vou fazer com vocês da letra G até a letra K, que não é trivial, porque a gente tem que pegar e ter um raciocínio mais elaborado. Primeira conta é essa conta aqui, gente. Mais um sobre Muito bem. A primeira observação que eu faço com vocês aqui é o seguinte. Eu sei que no numerador eu vou descartar o x e vou descartar o 1. E no denominador? Opa, no denominador, como eu tenho esse x mais 1 elevado ao cubo aqui, e aqui eu tenho um x ao cubo, isso me gera um certo problema. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou ser obrigado a desenvolver esse produto notável aqui, para depois continuar a minha continha aqui. Então, eu vou desenvolver esse produto notável, depois eu pego e continuo. Aí, nas próximas contas, eu vou explicar quando é que você vai ter que desenvolver e quando é que você não vai ter que desenvolver. Vou tentar ser o mais claro possível. Se eu tenho um x mais 1, elevado ao cubo, existe um produto notável com o qual você pode calcular isso aqui diretamente. Eu vou optar por uma coisa mais simples. Por exemplo, x mais 1 ao cubo, eu sei que é x mais 1 elevado ao quadrado que multiplica x mais 1. Dessa maneira, isso aqui eu sei que é um produto notável daquele mais trivial possível, que é aquele que a gente aprende lá na 7ª série, que é o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, e mais o quadrado aqui do segundo termo. Agora, multiplicado pelo x mais 1, o que eu vou aplicar aqui é a propriedade distributiva. Ó, x ao quadrado com x ao cubo, x ao quadrado com 1 vai dar x ao quadrado mesmo, 2x com x dá 2x ao quadrado, 2x com 1, 2x, 1 vezes x dá x e 1 vezes 1 dá o mesmo. Mais 3x aqui mais 1. Isso é um binômio de Newton, sim. É um binômio de Newton, mas você pode fazer assim usando a fórmulazinha que existe. Na verdade, o Vitor e Robson, o que existe aqui é o seguinte, você pode pegar assim, ó, esse cara elevado ao cubo seria o cubo do primeiro, aí você pega 3 vezes o primeiro que multiplica o segundo, e tem mais alguma coisa que eu me esqueci aqui. Tem um trâmite que não é tão trivial assim. Então, eu prefiro fazer dessa maneira, separar aqui e multiplicar novamente por aqui. Mas existe uma regra para x mais 1 ao cubo, que na verdade é uma variação simplificada do binômio de Newton. Fosse aqui 10, aí sim valeria a pena usar binômio de Newton. Na verdade, se aqui fosse um 10, o que eu faria com vocês aqui seria mostrar como é que faz isso utilizando o Octave, que é um software, né? Que é um programa que você consegue fazer muitas contas de matemática nele. Em geral, isso aí mesmo, Vitor, está correto. Isso aí que você acabou de escrever é uma variação do binômio de Newton. Tá bom? Mas se fosse um valor muito grande aqui, na atual conjuntura nossa, onde já existe computador, poderia utilizar o Octave, que é um programa matemático, onde auxilia muito fazer essas contas. Em geral, o Octave, você acaba utilizando ele lá no terceiro período, a disciplina chamada Métodos Numéricos. Você acaba utilizando o Octave lá também. Tá? Enfim, estou divagando aqui, deixa eu terminar minha conta. Mas o que você escreveu está correto, essa é a mesma expressão. Eu preferi fazer assim.
dá um x ao quadrado mais x mais 1 sobre essa expressão que nós calculamos aqui, menos x ao cubo aqui, quando x vai para menos infinito. Tá? Aqui nesse caso, pessoal, por que eu tive que desenvolver esse produto aqui, né? Na verdade, esse produto notável aqui? Que dá para cortar agora esse cara com esse, e vai me interessar o que sobra aqui no meio. Então, por exemplo, aqui vai ficar limite de x ao quadrado mais x mais 1, tudo sobre 3x ao quadrado mais 3x mais 1, quando x tende a menos infinito. Aí sim, eu sei que nessa conta aqui sobrou um 3x ao quadrado aqui e um x ao quadrado aqui em cima. Então, eu posso pegar e descartar o x mais 1 e posso pegar e descartar o 3x mais 1. Cancela esse com esse. Vai sobrar, então, o limite de quem? De 1 sobre 3, quando x tende a menos infinito. Lembra que o limite de um número é o próprio número. Então, isso aqui vai dar o próprio 1/3 mesmo. E termina aqui a continha. Deixa eu só fazer um traço aqui para separar o que é um anexo do que é a conta principal. Pronto. O que está acima aqui da linha vermelha é a conta principal, o corpo principal do problema. Isso aqui é como se fosse um anexo. Um cálculo extra. Legal, pessoal? Posso pegar e seguir? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão D aqui? Uhum. Vamos lá. Eu vou fazer com vocês aqui, pessoal, a questão H, que aí fica bem interessante porque você consegue agilizar a sua vida, só com um pouco de raciocínio. A questão H é o seguinte, o limite de 2x mais 3, desculpa, 2x menos 3 elevado à terceira sobre x, que multiplica x mais 1, que multiplica x mais 2. Quando x vai para mais infinito. Essa aqui é a continha, pessoal. Então, Vitor, vou sim, mas vou fazer de uma maneira um pouco mais direta, sem a gente gastar muito tempo. Mas a resposta sim, vou fazer as últimas sim. Por exemplo, essa questão aqui. Tem uma questão aqui, tem uma singularidade aqui nesse tipo de questão, que é o seguinte. Quando x vai para infinito, só me interessa os termos de maior expoente. Certo isso? Isso é fato. Se o x for para mais infinito, só vai me interessar os termos de maior expoente. Onde é que eu quero chegar com essa afirmação que eu acabei de fazer? Se você olhar para essa conta aqui, gente, ó, 2x menos 3, eu sei que nesse desenvolvimento aqui vai aparecer um 8x ao cubo. Porque se eu pegar o 2x e elevar ao cubo, vai aparecer um 8x ao cubo, mais um monte de coisa aqui que eu vou acabar descartando. Por quê? Porque vai ter tudo expoente menor que 3. O único termo que vai ter expoente igual a 3, que vai ser o maior, é esse primeiro aqui. Os demais são menores, eu vou jogar fora. Se eu vou jogar fora, eu não vou nem fazer. Vou pegar então somente 8x ao cubo, porque os demais têm tudo expoente menor que 3, que vão ser descartados. Então, se eu vou descartar, eu descarto logo, sem ter que fazer essas contas aqui. Entenderam o que eu falei? Ou não? Ó, vou seguir. Seguindo a mesma ideia, se eu me preocupar com o denominador aqui, se eu multiplicar x vezes x, vai aparecer um x ao cubo e vai aparecer um monte de coisa aqui com expoente menor que 3. Que eu também vou fazer o quê? Eu vou descartar. Então, se eu descarto, eu já faço de uma vez, já nem me interessa o que vai aparecer depois, porque vai ter expoente
menor que 3 que vai ser descartado. Só vai me interessar aqui, então, esses dois termos que são os coeficientes dominantes aqui. Nesse caso, esse limite aqui se reduz a isso aqui. Aí sim, dá para cancelar o x ao cubo com x ao cubo, logo essa conta vai dar 8. Acabou. Se você quiser desenvolver tudo isso, você poderia desenvolver. Só que ter trabalho à toa, porque você vai cancelar mesmo um monte de coisa, então faz assim. Entenderam, pessoal, a minha linha de raciocínio aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que é a mesma linha que eu vou utilizar nas demais contas. Aí você vai falar assim, professor, se você utilizou isso aí, por que você não utilizou isso aqui na questão letra A, aqui em cima, na questão da letra G? Pelo seguinte, porque aqui na letra G eu tinha um estorvo aqui. O meu estorvo aqui, o que estava me atrapalhando aqui, era esse menos x ao cubo, isso aqui me atrapalhava. Então, eu fui obrigado a desenvolver essa conta porque eu acabava cortando o x ao cubo aqui. Eu tinha que saber quem vinha depois dele. Certo? Por isso que eu acabei desenvolvendo. Aqui não, eu não tenho nada que me atrapalhe nesse sentido. Como está tudo multiplicando, eu sei que esses termos aqui de menor expoente vão ser jogados fora. Se vão ser jogados fora, eu nem calculo. De boa aí, pessoal? Entenderam meu argumento aqui? Pessoal, então olha só, falta menos de 1 minuto, vou dar aquele tempo de 5 minutos para a gente poder tomar água. Vou encher meu copo que esvaziou. 8h10 eu retorno aqui, tá bom? Perfeito, Vitor. Ok, se você percebeu isso, você usou um raciocínio bem elaborado. Então, até daqui a 5 minutos, pessoal. Muito bem, vamos seguir aí, então. A questão é o seguinte, pessoal, a gente acaba tendo aqui um limite de quem? De 3x mais 2 elevado ao cubo sobre 2x vezes 3x mais 1 vezes 4x menos 1, quando o x vai para menos infinito. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo a mesma linha de raciocínio que eu segui com vocês anteriormente, essa conta aqui só vai me interessar os termos de maior expoente. Então, eu posso reduzir drasticamente meu trabalho se eu fizer o seguinte. Se eu pegar o 3 e elevar a terceira, dá um 27. Se eu pegar esse x aqui e elevar ao cubo, fica x ao cubo mesmo. Daí os demais termos, jogo fora, porque não vai me interessar. Então, não vou ter nem o trabalho de querer fazer esse trabalho inútil. Sobre, aqui embaixo, ó, vou multiplicar o 2 pelo 3, que dá 6, pelo 4, que dá 24. Ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Vai aparecer esse coeficiente dominante aqui. Por sua vez, x que multiplica x dá um x ao cubo aqui. E é o que me interessa, os demais termos são todos de expoente menor que 3. A gente simplesmente joga fora. A gente pode simplesmente pegar e ignorá-los. Então, pessoal, dá para cortar esse x ao cubo aqui com esse aqui. Vai sobrar, então, 27 sobre 24. Que dá, então, 9, né, simplificando por 3, fica 9 oitavos. É só isso. Quer dizer, dá um trabalho bem mais reduzido, né, do que você querer desenvolver tudo isso aqui de maneira inútil. Vou fazer com vocês, então, agora a questão número, letra J, melhor dizendo. É o limite de 2x menos 3 elevado ao cubo vezes 3x menos 2 elevado ao quadrado. Sobre um x à quinta aqui. Quando o x vai para mais infinito. Então, vamos analisar aqui. Vamos ter aquele raciocínio. Ver o que vai me interessar aqui e o que eu posso pegar e jogar fora. Olha só. O que vai me interessar aqui? Se você perceber, vou pegar esse 2x aqui e vou levar ao cubo.
Então, vai aparecer aqui um 8x ao cubo e um monte de coisa aqui que não me interessa, que vai ter expoente menor. Por sua vez, se eu pegar o 3x e elevar ao quadrado, vai dar um 9x ao quadrado e um monte de coisa aqui que também não me interessa, que vai ter expoente menor. Já vou descartando logo. Sobre o x elevado à quinta potência. Lembre-se que eu só posso fazer isso se o x tender a mais infinito ou se o x tender a menos infinito. Nos demais casos, eu não posso fazer isso aqui. Teremos o seguinte, então, olha. Limite, multiplico 9 pelo 8, dá 72. O x ao cubo com x ao quadrado vai dar um x à quinta. E o restante das coisas aqui eu jogo fora. Vai ter expoente menor que 5 e não vai me interessar. O que dá para fazer agora, pessoal? Dá para cortar esse x à quinta com esse. Logo, essa questão vai dar, então, 72. Acabou. Resumidamente, nós podemos fazê-la assim. Por fim, tem a questão K. Pessoal, nessa questão aqui, eu acabo incorrendo na mesma situação que eu incorri naquela primeira questão que eu fiz com vocês, que era a questão letra G. Porque aqui eu acabo tendo uma subtração. Então, na prática, eu vou acabar cortando o x à quarta daqui com o x à quarta aqui do outro lado. Vou ter que analisar o x ao cubo que vai sobrar, quem vai ser o coeficiente dele. Então, nesse caso aqui, é interessante eu pegar e fazer essa continha aqui. Vou fazer ela aqui embaixo. Vamos lá. Aqui eu vou ter um x mais 2 elevado à quarta. Qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar? Obviamente, essa estratégia não é única. Eu vou colocar aqui um x mais 2 ao quadrado, que multiplica um x mais 2. Eu prefiro colocar assim porque isso aqui é trivial para fazer. Ó, x mais 2 ao quadrado é o primeiro termo, 2 vezes o primeiro que multiplica o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E a mesma coisa aparece aqui do outro lado. Opa, espera que fiz uma conta errada aqui. Aí, pessoal, nesse caso, o que eu posso pegar agora é aplicar a propriedade distributiva aqui. Para multiplicar todo mundo com todo mundo. Aí fica x ao quadrado com x ao quadrado, x à quarta. X ao quadrado com 4x vai dar 4x ao cubo. E x ao quadrado com 4, 4x ao quadrado. Depois, ó, 4x ao quadrado com x, com x ao quadrado aqui vai dar 4x ao cubo. Novamente, ó, esse x ao quadrado aqui multiplicou todo mundo. Está aqui. 4x que multiplica x ao quadrado vai dar 4x ao cubo. E 4x que multiplica 4 vai dar 16x. E 4x vezes... Espera aí. 16x ao quadrado. E 4x que multiplica 4, 16x. Vou multiplicar tudo pelo 4 agora. Mais 4, então. Juntos os termos semelhantes. Ó, esse 4x ao cubo dá para juntar com esse, vai dar 8x ao cubo. Percebam só, pessoal, que basicamente é o que me interessa. O que vier para cá... Lá no finalzinho lá é 16. É 16, verdade.
De qualquer forma, eu vou descartar ele. Nossa, tá certo, Robson, isso aqui é 16. De qualquer forma, gente, olha só vai me interessar aqui o 4x ao quadrado. O restante que está para cá, eu vou acabar descartando. Se eu vou acabar descartando, já descarto logo. Vou pegar somente esse camarada aqui. Vou fazer algo similar agora com esse x menos 1 aqui à quarta. Também vou desenvolver, né? Vai dar o quê? Vai dar x ao quadrado menos 2x mais 1. Vou multiplicar agora, né, pela propriedade distributiva. Dá um x à quarta menos 2x ao cubo e mais x ao quadrado. Vou conferir se é isso mesmo. Isso aí. Agora, menos 2x ao cubo aqui. 4x ao quadrado e menos 2x. Menos x ao quadrado. Desculpa, mais x ao quadrado. Aqui, menos 2x e aqui mais 1. Espera aí, deixa eu ver se está correto isso. Ok. Esse x à quarta aqui dá para juntar com alguém? Não. O menos 2x ao cubo dá para juntar com esse menos 2x ao cubo aqui. O restante, pessoal, eu vou ignorar, tá? O restante não vai me interessar mais, não. Porque eu vou pegar só os maiores expoentes aqui. Então, essa continha aqui ela vai se reduzir ao seguinte, ó. Vou pegar essa expressão aqui, que é 1x à quarta mais 8x ao cubo, mais um monte de coisa que eu vou jogar fora. Não ficou bom. Deixa eu fazer aqui na outra linha. Aqui vai ficar limite de quem? De 1x à quarta mais um 8x ao cubo, mais um monte de coisa que eu vou jogar fora, que não me interessa, menos, que é esse menos que está aqui, que é 1x à quarta, menos 4x ao cubo, e mais aqui um monte de coisa que eu também vou jogar fora, então não me interessa. Por isso que eu peguei só os termos de maior expoente, o restante eu ignoro. Por sua vez, aqui embaixo, gente, ó, 2 elevado ao cubo aqui, 2 elevado ao cubo aqui, vai dar, no caso, 8. X ao cubo. E o restante que está aqui, ignora, você vai jogar fora. Tem expoente menor que 3. Moral da história, ó. Esse x à quarta cancela com esse. Esse 8, como aqui é menos com menos dá mais, vai ficar 8 com 4, 12. Sobre 8x ao cubo, o restante a gente ignora, porque todo expoente menor que 3. Tá? Aí, no final das contas, corta o x ao cubo com x ao cubo aqui. Sobra 12 oitavos. Também conhecido como 3 meios. Aí, pessoal, tentando usar as maiores simplificações possíveis, a conta letra K dá isso aqui. Se você quiser fazer ela toda em detalhes, o trabalho é exacerbado. Exacerbado e desnecessário. Então, você pode pegar e fazer dessa maneira aqui. Bom, o que eu queria corrigir com vocês era isso. Eu queria conversar com vocês a respeito do trabalho específico, da prova, se alguém quiser perguntar algumas coisas. Lembro que eu tive que fazer algumas erratas em relação ao trabalho específico, em relação à prova, mas eu peguei e coloquei as erratas no grupo, tá? Ou seja, algumas coisas ficaram erradas, eu peguei e destaquei no grupo lá para vocês poderem retificar. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso aqui? Não? Então, vou parar por aqui, para até dar tempo vocês poderem trabalhar naquela prova de cálculo 1 e também no TED de cálculo 1, né? Que tem que entregar a semana que vem. Amanhã eu vou me dedicar a fazer a prova de geometria analítica. Também vou colocar no portal, similar ao que eu fiz com cálculo 1, tá? E comunico vocês assim que eu colocar no portal.
estou fazendo uma prova por dia, que é o que está dando tempo a fazer, que é demorado fazer aquilo, e ainda assim, às vezes, a gente acaba incorrendo em alguns erros. Bom, eu paro por aqui. Então, pessoal, deixo à disposição o resto da aula para vocês fazerem as atividades que eu passei para vocês no portal, e qualquer dúvida, estou à disposição pelo WhatsApp. Aí vocês podem sempre pegar e mandar questionamentos para eu poder esclarecer, tá bom? Desejo uma boa noite a todos. Daqui a pouco eu posto isso aqui no YouTube e mando para o grupo de vocês. Boa noite, então, pessoal.